Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Medconcursos. Eu sou Adeilson Lima, jornalista. Eu estou aqui do lado do professor, aqui também do Medconcursos, João Nicole, perito médico federal. E a gente vai repercutir hoje uma notícia que chamou bastante atenção. Vou citar aqui a fonte, foi uma reportagem da Folha de São Paulo. O título, doutor João, é Fraudes contra o INSS envolvem roubo de dados, inteligência artificial e até mortos. E isso mostra uma espécie de fragilidade desse sistema, onde a perícia médica pode atuar de maneira forte para garantir, para proteger a Previdência Social. Não é isso? Perfeito, Adeilson. Nos últimos meses, a gente tem acompanhado as notícias, né, e se deparado ali com operações da PF e até mesmo da Força Tarefa Previdenciária do Ministério da Previdência no combate a essas concessões indevidas, ao desconto ali irregular e ilegal de benefícios, né, em consignados. E aí o que chama a atenção nessa notícia, e aqui a gente vai destacar, claro, os pontos importantes para a perícia médica, né, aqui é um canal que a gente traz notícias para o futuro perito, para o perito que já está atuando. O que chama a atenção nessa notícia, que surge de um livro, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse livro, Isso. que é um livro recente, publicado agora em junho de 25 pelo professor Rômulo, destaca que as quadrilhas que fraudam o INSS estão evoluindo, né, ao ponto de utilizar a inteligência artificial até mesmo para fraudar, burlar ali os processos automatizados do INSS, né? Então, para quem está nos acompanhando agora, tem muito processo do INSS que é automatizado. Né? O segurado não precisa ir até uma agência, né? Pelo app, pelo site, ele consegue requerer algum tipo de serviço. E aí, entendendo um pouco do que é necessário para solicitar esses benefícios e como a Previdência analisa esses requerimentos, as quadrilhas têm se especializado desenvolvendo ali algoritmos para burlar o sistema, né? E aí a gente vê a importância do ator humano, né? Do servidor com experiência ou bem treinado, bem capacitado ali para identificar inconsistências, né, irregularidades e reportar isso aos órgãos de fiscalização, como a PF, enfim. Então chama a atenção, né, porque esse problema é um problema que já existe há bastante tempo, não é da atual gestão, né, já vem há bastante tempo, mas a gente vê a necessidade do servidor que trabalha na Previdência, né, estar sempre evoluindo e acompanhando essas mudanças, né, e essa necessidade de maior investimento, maior capacitação para lidar com os problemas atuais. Então chamou a atenção da gente isso aí. O senhor cita a questão da inteligência artificial e a importância do perito seguir se atualizando. Quais pontos o senhor, como perito, pode elencar à nossa audiência que saltam aos olhos numa tentativa de golpe ou de fraude dentro do INSS? Então, o PMF hoje, né, o Perito Médico Federal, ele trabalha muito com análise de documentação médica, né? E quando eu falo documentação médica, né, a gente tem um rol extenso de documentos médicos, inclusive essas documentações médicas e a definição de cada uma estão lá na resolução do CFM 2381 de 24. Então existe uma resolução do CFM que traz ali os tipos de documentação médica, né, qual a aplicabilidade de cada uma, e são documentos como esse que são utilizados pelo INSS em algum momento ali para reconhecimento de direito, né, seja de benefício por incapacidade, pensão ali do maior inválido, benefícios assistenciais voltados ao portador de deficiência. Então, o médico que trabalha com perícia, né, o perito médico federal, ele precisa conhecer a norma, né, conhecer a resolução, entender o conceito ali de cada documento médico, né, atestado, declaração, o que é um relatório médico circunstanciado, o que é um parecer, o que é um laudo, né, para que dentro desse conhecimento anterior, né, ele consiga, nas análises documentais que são feitas junto à autarquia previdenciária, poder identificar ali inconsistências, né, irregularidades, enfim, porque até mesmo diante de um computador, a gente sabe que hoje a IA consegue reproduzir perfeitamente ali
o que o médico faz na prática hoje, né? Então tem que ter muita sensibilidade, até mesmo para poder revisar, fiscalizar e até mesmo convocar aquele segurado ali que fez um requerimento ali à distância, né, para um exame presencial. E aqui é importante destacar isso, né, que esse fator humano, né, o fator perito, independente da tecnologia, independente de processos automatizados, vai ser sempre importante, né, para atender aquele segurado, que em algumas situações é um segurado fictício, né? Uhum. O senhor citou anteriormente o livro do Dr. Rômulo Saraiva, advogado previdenciário. O título é Fraudes no INSS, casos práticos de vazamento de dados, engenharia social e impactos na proteção social. E ele foi ouvido nessa matéria da Folha de São Paulo. Esse olhar técnico, o quanto esse olhar técnico é importante para identificar esses pontos e também em livros como esse para atualização da classe perita. Então, assim, o perito, assim, o que traz bagagem para o perito, né, é o N, né, é o número de casos que ele vê na prática, ele no dia a dia. E como boa parte do trabalho hoje do PMF são em agências do INSS, acho que é importante conhecer os tipos de fraude, né? Então, assim, é um livro que acho que surge num momento propício, né? Houve uma seleção para perito, né, há pouco tempo. A gente sabe que o déficit de servidores é muito grande e é um assunto que eu acho que precisa ser conhecido mais a fundo ali, né, por esse novo servidor ou até mesmo por aquele médico que deseja trilhar esse caminho de se tornar um PMF. A gente sabe que existe um déficit estrutural em relação à carreira hoje, né, uma defasagem de servidores, quadro desidratado, conforme a associação, número superior a 3 mil peritos aí, 15 anos sem concurso. Então, conhecer os tipos de fraude que existem ali na Previdência e no INSS é importante, até mesmo para saber, né, como atuar em situações como essa. Então, acho que é um livro que vem num momento propício, e aqui a gente recomenda, né, que quem sonha hoje com a PMF, quem passou no último concurso agora, que quer se dedicar mais a esse assunto, precisa adquirir esse livro, né? Professor Rômulo Passos, né? Rômulo Saraiva. Desculpe, professor Rômulo Saraiva fez essa publicação recente, 25 agora de junho de 2025. Eu mesmo vou correr lá e adquirir o meu, né? Então, em breve, quem sabe, até trazer o professor Rômulo aqui. Professor, o convite está feito aqui para que o senhor venha aqui falar um pouco mais dessa obra, desse livro, que a gente considera importante, né, para aquele servidor que atua ali nas agências do INSS. E é importante você falar sobre essa questão do conhecimento, né? Pode complementar. Não, e aí, veja, o interessante do título do livro, né, é que ele traz já um N, uma casuística, né? Então ele traz ali 400 casos documentados de diversos tipos de fraude no INSS, inclusive já trazendo ali essas novas fraudes ali praticadas por quadrilhas, né? A gente sabe que hoje existem quadrilhas especializadas, né, no crime organizado para fraudar o INSS. Então, a todo ano aí, a gente trouxe muito isso aqui no perfil, né, do Médico Concursos, várias operações da PF, né, no combate ao crime previdenciário, né? Então, acho que é importante conhecer isso, e esse N é importante. Para quem não conhece ainda o professor Rômulo Saraiva, ele é um advogado especialista em direito previdenciário, que já atua no estado de Pernambuco há bastante tempo, né? Então, isso. A referência no assunto hoje, e a gente sabe que direito previdenciário é uma matéria base para o perito médico federal. Então, você que está pensando em se tornar um PMF, como eu, em algum momento da sua trajetória profissional como médico, tem que começar, desde já agora, começar a namorar o direito previdenciário. Eu acho que é uma obra que a gente precisa, né, conhecer, entender um pouco mais desses tipos de fraude aí, né? E é interessante você falar sobre conhecimento, e eu convido a você que está nos acompanhando agora a inscrever-se aqui no nosso canal do YouTube, Comunicação, que fala sobre perícia médica, também sobre os médicos legistas. E aí, já retomando isso, só citou sobre o déficit da carreira hoje. A necessidade de termos a recomposição, a reestruturação da Previdência. Além disso, quais outros pontos só acredita que hoje quem trabalha com essa questão, com a quadrilha, né, quem acaba se utilizando da Previdência para fazer esse tipo de situação, quais são as brechas ali que eles podem encontrar e que a perícia ajuda a deter essa ação? Então, assim, internamente, né, a autarquia previdenciária, ela
tem processos administrativos para revisar benefícios com suspeita de concessão indevida, né? A gente sabe que existe a tecnologia, alguns processos são automatizados, mas diante de uma necessidade de revisão, até mesmo às vezes por determinação de um órgão de controle, um TCU, por exemplo, um Tribunal de Contas da União, é o servidor, né, que vai ali presencialmente convocar aquele segurado, né? E aí, nessa convocação, a gente vai descobrir ali, né, se realmente o segurado existe, qual a situação daquele segurado, né? Vai checar as documentações ali, né, originais. Então, assim, esse elemento servidor, ele é importante nesse pente fino, né, nessas operações de revisão. Então, até porque a lei amarra isso, né? Tanto a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, quanto a Lei 8213, traz ali no projeto de lei, na letra da lei, essa previsão de que os benefícios previdenciários sejam revisados, né? Não só os previdenciários, mas também os benefícios assistenciais. E falando ainda sobre essa questão da tecnologia, como é que o senhor enxerga a perícia médica daqui a 10 anos? Com o avanço da inteligência artificial, inclusive até dentro do trabalho pericial, como é que o senhor enxerga isso? Como é que o senhor tem esse panorama? Ultimamente tem se discutido bastante isso, né? Principalmente entre os peritos, mas eu acho que a carreira caminha ali para um pé mais na auditoria, né? Semelhante à Receita, né? Tá claro que diante de tantas fraudes e diante também, né, de uma melhoria na prestação de serviço, né? E a gente bate muito nessa tecla, né? Essa ausência e esse déficit de servidores não pode ser utilizado como justificativa para prestar um bom serviço, né? Ou retardar a prestação de um bom serviço, principalmente para quem é segurado, né? Então, quem paga previdência, quem contribui ali com a previdência, tem o direito, né, de quando precisa ali, fica incapaz, de solicitar um benefício, né? É justo, pagou 10, 15, 20 anos, se em algum momento fica numa situação de invalidez ou incapacidade, é justo que esse segurado solicite o benefício, né? E essa avaliação, né, que é feita hoje pelo PMF, ela precisa ser quase que em tempo real, né? Até porque quem precisa, quem está em situação de vulnerabilidade, quem deixa de receber, por exemplo, aí o salário da empresa, né, por conta de uma doença, de uma incapacidade, precisa desse amparo da Previdência, né? Já que a empresa só vai pagar ali os primeiros 15 dias de afastamento, né? A partir do 16º dia já é uma obrigação da Previdência, né? Então, assim, entender isso, eu acho que é fundamental. Perfeito. E a gente já fala de uma recorrência, né, dessa questão das fraudes. Houve a operação sem desconto, que trata sobre um outro aspecto, né, da fraude. Isso mostra também a importância da Previdência Social para a população. Quando tem um desconto, ou quando esse benefício é negado, ou é concedido indevidamente, como é que o senhor analisa também esse impacto social direto da Previdência na vida da população? Veja, o atual ministro, né, ele tem se mostrado bastante engajado, né, nas redes sociais, e eu acho que isso é importante, né, ter um ministro que tem uma afinidade com o ministério, né? Então, e ele cita em algumas entrevistas, né, bastante inclusive, essa importância que a Previdência tem hoje, inclusive para a economia de vários municípios, né? Então, a gente sabe que em alguns municípios do país, o que vai movimentar a economia local ali é o benefício, é o dinheiro né, do benefício dos aposentados ali, que vai fazer com que o dinheiro circule na cidade, né? Então, que o aposentado tenha dinheiro ali para, né, comprar uma carne no açougue, né, para comprar um remédio na farmácia, né, para comprar uma roupa, enfim. E aquilo vai circulando dinheiro na cidade. Então, inclusive, acho que ele fala sobre isso, né? A Previdência é uma importante fonte de distribuição de renda. Então, acho que o servidor tem que ter esse olhar, né? A gente, enquanto população, também sociedade, tem que ter esse olhar, né, de olhar com mais carinho, com mais sabedoria para a Previdência, porque acho que a função primordial dela é amparar a gente em momentos que a gente precisa de verdade, né? E recentemente, né, eu precisei utilizar, por exemplo, de um serviço da Previdência, né? Recentemente eu tive um problema de saúde em que eu precisei recorrer à Previdência, à Previdência, né? Então, quando isso acontece, a gente costuma dar valor e entender o outro lado, né?
Então, às vezes a gente, particularmente, às vezes eu tinha essa dificuldade de entender um pouco o outro lado, já que eu estava do lado de cá, de servidor, mas quando a gente está do outro lado, a gente começa a enxergar melhor essas necessidades de melhoria, né, no atendimento, da gestão, né, porque quem precisa às vezes tem pressa, né? Uhum. E aí o quão importante é a gente ter uma previdência eficiente. E essa eficiência passa, obrigatoriamente, posso assim dizer, pela Perícia Médica Federal. Nós estamos vivendo aqui no Mediconcursos um momento histórico, né? Houve um último concurso no início desse ano 2025, tivemos 314 aprovações, e que mensagem o senhor deixa para esses novos peritos que foram nossos alunos, continuam nossos eternos alunos, olhando para essa questão das fraudes, que mensagem o senhor deixa para esses nossos alunos e também para quem está acompanhando a partir de agora o Mediconcursos, está namorando, como o senhor bem disse, a carreira da Perícia Médica Federal? Que mensagem o senhor deixa nesse sentido? Então, assim, acho que a mensagem principal que a gente tem que deixar aqui é que a gente está aqui por eles, né? Por quem entrou agora, por quem sonha com a carreira, por quem idealiza, né, uma previdência melhor. Então, o Mediconcursos, eu acho que vai além de um projeto, né, para a PMF. Vai além de uma empresa especializada na PMF. Então, o Mediconcursos tem uma preocupação muito grande com esses atores do processo, né? Porque a gente acha que, de certa forma, a gente tem um papel, uma função social muito grande, né? Então, trazer conteúdos aqui, atualizações, notícias, o que é que a gente pensa, né? A gente tem muito colega ali que às vezes quer ouvir uma opinião de João, de Rodrigo. Sim. Professor, o que é que você acha disso, dessa notícia? O que é que você acha que a gente pode trazer de solução para esse problema ou para aquele, né? Estou com uma dúvida aqui nessa perícia. O que você acha desse laudo, né? Enfim, eu acho que tudo isso faz com que a gente melhore, né, cada vez mais a Previdência, e eu acho que a gente não vai parar por aqui, né? Então, a gente começou lá atrás, em 2023, a falar sobre essa carreira, da importância da carreira para a Previdência, né? Perícia forte, Previdência forte, né? E a gente vai continuar trazendo aqui atualizações, conteúdo. Então, se gostou de dicas como essa aqui, se gostou de ver aqui o professor João, meu parceiro Adeilson aqui, nosso jornalista aqui do Mediconcursos, dá o seu like, compartilha esse vídeo com mais algum colega que quer se tornar um PMF, que tem acompanhado aqui o Mediconcursos. E aí eu já puxo também para que você comente aqui qual o próximo tema você quer ver. Professor João comentando, professor Rodrigo comentando, é muito importante essa interação. Juntos, nós podemos fazer uma perícia muito mais forte. Obrigado, professor. De nada, Deus. Aproveitar só um gancho aqui para... Certeza. E aqui cobrar o pessoal da edição, né? Não esquecer da gente botar a capa aqui do livro do professor Rômulo. Isso. Recomendação nossa aqui do Mediconcursos para você que se tornou agora PMF e para você que sonha com a carreira. É um livro que não tem como não deixar de ler, tá? A gente vai conhecer um pouco mais da Previdência e dos tipos de fraude da Previdência. Perfeito, reforço o convite, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e quem sabe você também não faz parte desse time da Perícia Forte. Obrigado, professor, mais uma vez. Valeu.